Hello, alunos queridos do 8º ano, sejam bem-vindos à aula de Sociologia aqui com a professora Elisângela. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje ter uma aula muito interessante, muito importante para o aprendizado de vocês, que é uma aula sobre cultura. 8º ano, por favor, né? Vocês já sabem que a Sociologia estuda o quê? Os aspectos da sociedade, não é verdade? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses aspectos. Que aspectos são esses? Os aspectos da vida do ser humano em coletividade. Isso mesmo. Então hoje a nossa aula vai conversar um pouco sobre a cultura e a sociedade. E como esse elemento tão importante, que a gente chama de cultura, ele é imprescindível para o estudo da sociologia. Ele é importante para a gente entender os fenômenos que acontecem na nossa sociedade, não é? Então vamos aqui para o quadro, vamos ver quais são os assuntos que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Vem comigo, galera, vamos lá, ânimo! Muito bem, olha só. Nossa aula hoje vai falar sobre o significado da cultura e vida social, é isso mesmo. Então, galerinha, o que nós vamos falar basicamente, né? A gente vai tentar entender, claro que de uma maneira bem resumida, porque você sabe que é um tema que é enorme de situações de estudo e vários teóricos falaram sobre a questão da cultura. Então, hoje a gente vai dar uma pincelada nessa questão da cultura e como ela se relaciona com a nossa vida no dia a dia. Então, a gente começa, pessoal, falando o seguinte, a diferença entre esses dois grandes conceitos, que é importante, né, para a gente entender os mecanismos que levam as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossas certezas e também as nossas dúvidas dentro da sociedade. Então, a gente entende que a natureza e a cultura, muitas vezes ela foi vista como duas antagônicas. O que eu quero dizer com isso? Ai, professora, o que é antagônico? Eu não sei o que é. Antagônico quer dizer contrários, entendeu? Quer dizer totalmente diferente um do outro. Então, a natureza ela está muito relacionada àquilo que é nato, aquilo que vem de dentro, aquilo que nasce com a gente. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a pessoa nasceu para ser artista, nato, né? Já ouviram falar isso? Fulano nasceu para ser jogador de futebol. Isso está muito relacionado a esse discurso de natureza. Por quê? Porque a pessoa acredita que nasce com algum aspecto diferente, alguma característica biológica que vai fazer com que ela tenha aquele talento, tenha aquela habilidade de uma forma que ninguém poderia ter se não fosse ela, porque ela nasceu com aquilo, né? Então a gente chama que tudo que vem de nasce com a gente, nossas características pessoais, cor dos olhos, sexo, né? Cor do cabelo, é natureza, porque vem do nosso DNA, vem da nossa formação genética e vem da gente, não tem como mudar. Agora, a cultura, ela é diferente. Por quê, professora? Porque a cultura é algo que se constrói. Constrói por quem, professora, exatamente? Quem é que constrói essa cultura? Essa galerinha aqui, ó. Presta atenção aqui do quadro, olha só. Essa galerinha aqui, quer dizer, todos nós construímos a tal da cultura. Então, aqui entre nós, as nossas relações, o que nós cremos, a nossa religião, nosso time de futebol, nossa nacionalidade, língua, é a cultura, que é diferente da natureza. Como eu acabei de dizer para vocês, a natureza é algo que não tem como mudar, de certa maneira, porque nasce com a gente. Hoje a ciência também já tem rebatido essa ideia de que não tem como mudar, né? Mas é mais difícil de manipular, é mais difícil de mudar como um todo, como a cultura. E a cultura é algo que é própria do ser humano. E eu vou provar para vocês. Vamos lá comigo? Vem aqui comigo na nossa citaçãozinha do Clifford Geertz,
que é um estudioso da cultura, olha aqui, ó, o nome dele aqui, ó. Então, o que que ele fala sobre cultura, galera? Ele diz que cultura é uma teia, já ouviu falar em teia? Aquelas teias de aranha, sabe? Que vai entrelaçando uma na outra? Pois é, para ele a cultura é uma teia de significados, tecida por quem? Pela aranha? Não, pessoal, é por nós mesmos, pelo homem. Pois é, como que essa teia ela vai se conectando, né? Ela orienta a existência, ou seja, quem somos nós, para onde nós vamos, o que nós temos, quais nossas construções de vida. Então, ela trata-se de um sistema também de símbolos que interage com os sistemas de símbolo de cada indivíduo. Como que isso acontece, pessoal? Através da interação recíproca. Isso quer dizer o quê? Que só por meio dessa interação que nós temos um com os outros é que nós construímos essa tal dessa teia de significados que o Geertz está dizendo. Porque a gente vai conversando com um, conversando com o outro, vai interagindo com um, interagindo com o outro, percebendo como cada um se comporta, a questão da religiosidade, como a gente crê, quem são nossas referências religiosas, e por aí vai, a gente vai construindo, quando vê, nós já estamos todos imbricados nessa teia. Nossa, professora, o que é imbricados? Vocês estamos envolvidos, estamos juntos, entendeu? Vamos então aqui para o nosso quadro, para a gente continuar essa conversa. Vamos lá! Olha aqui, gente, esse esqueminha só para que eu trouxe para mostrar para vocês que a cultura ela tem algumas características, né? Como que se constrói isso? A partir dos aspectos tangíveis, a partir dos aspectos intangíveis e a partir dos códigos e símbolos. Como que isso ocorre, pessoal? A partir dos aspectos tangíveis. 8º ano, vamos aqui comigo. O que é aspectos tangíveis? São aspectos visíveis, né? Vamos falar de uma maneira assim mais simples, pegáveis. Coisas que nós podemos ver, nós podemos pegar, nós podemos ouvir. Isso é aspecto tangível, a gente consegue mensurar, né? Sentir. Então, os aspectos tangíveis da cultura nós podemos ver através, por exemplo, de uma construção de uma igreja antiga. É um aspecto cultural, né? Então, esse aspecto tangível, através de uma tela, né, de um quadro de tela, através de uma série de coisas, ou seja, é um aspecto da cultura importante. E lá na frente, nas próximas aulas, eu vou explicar melhor sobre cultura material e cultura imaterial. Então, essa ideia de tangível tem a ver com material, ou seja, que eu posso ver, pegar, sentir, entendeu? Os aspectos intangíveis estão relacionados mais com a questão, né, do invisível. Eu não vejo, mas eu sei que ela existe. Eu não consigo ver, mas eu consigo ouvir. Por exemplo, uma música. Vocês gostam de música? Ah, eu acho que sim, hein? Uma música é algo que você não consegue pegar, mas você ouve. E ela também é um aspecto da cultura. Uma música sertaneja de raiz, ou uma música clássica, ou uma música que conta a história da terra, a história das pessoas, está relacionada com os aspectos intangíveis da cultura. E os códigos e símbolos, né? Ou seja, nossa vida é guiada por vários símbolos que a gente às vezes nem percebe, que a gente está construindo ou até mesmo compartilhando desses símbolos. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre símbolos, tá? Todo mundo conhece, não conhece esse símbolo aqui? O que é esse símbolo, pessoal? É o símbolo da cruz, né? Que é um símbolo cristão, né? Do cristianismo, símbolo histórico. Esse símbolo aqui, ó, é construído por nós, pela nossa cultura, pela nossa religiosidade, que simboliza o cristianismo. Mas nós temos vários outros símbolos, várias outras formas de trazer significado às coisas que nós queremos, certo? Vamos lá então, pessoal. Então, a cultura, ela tem os aspectos tangíveis, que eu acabei de explicar para vocês,
e os aspectos dos símbolos que fazem parte do contexto e esse aspecto intangíveis, ele está relacionado com o que nós falamos? Ideias, normas, comportamentos e formas de religiosidade. Lembra que eu falei do símbolo da cruz? Pois é. Então, esses aspectos constroem a realidade social dividida por aqueles que integram tanto na forma, né, dando forma às relações, estabelecendo o que, pessoal? Valores e normas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que toda sociedade, pessoal, existem valores e normas. Não existe sociedade que você pode fazer o que quiser, na hora que quiser, que está tudo liberado e tudo bem. Não é bem assim. Toda sociedade vai ter valores e normas, né? Valores de honestidade, valores de lealdade, valores de perseverança, de sucesso, quanto normas para você estabelecer na sua empresa, no seu trabalho, na escola, na vida social, dentro do metrô, no ônibus, em qualquer lugar, pessoal, vai ter regra. Só para deixar bem claro aqui para vocês, tá certo? Bom, o que determina a nossa cultura, né? Para determinar a cultura, a gente precisa estudar, pessoal, olha só, os nossos traços sociais. Existem traços que caracterizam uma certa cultura e você vai ver isso através de uma série de coisas, uma gama de coisas. Aqui eu trouxe só algumas delas para a gente falar, tá bom? Então, como nós vamos perceber esses traços culturais? A partir da linguagem ou da própria língua, o idioma, fala português, espanhol, francês, inglês, a língua indígena, né? Através da religião, das crenças, não necessariamente uma religião institucionalizada, como é o caso do cristianismo ou islamismo, mas pode ser uma religiosidade, uma série de crenças que não estão relacionadas exatamente com uma igreja, tá bom? Mas com a forma de crer. Costumes também, né? Como as pessoas costumam se relacionar, regras de etiqueta, questão do casamento, batizado ou não, enfim, costume que as pessoas vão construindo. Costumes vem o quê? Do dia a dia, construindo do dia a dia, as pessoas vão praticando e aquilo vira um costume, ok? Alimentação tem relação com traços culturais, com influências de outros lugares, tá? E, por fim, os valores. A gente vai construindo nossos valores a partir da relação com os outros aqui, ó. A gente vai sabendo o que é amizade, o que é amor, o que é traição, o que não é, o que é considerado ruim, o que é considerado é bom, o que é considerado bom, tudo tá aqui, pessoal, nos nossos valores, ok? Olha só para vocês verem aí, ó, alguns traços culturais, algumas questões importantes para mostrar para vocês que a cultura está em tudo mesmo. Quando eu falo tudo, pessoal, acreditem em tudo. Então, a gente tem aí na tela vários traços culturais que nós acabamos de falar. Vamos relembrar aqui, olhando para as imagens? Olha só, representações de mundo, a gente tem aqui ó, o mapa mundi. Aqui a gente tem influências étnicas por todo o nosso mundo, a nossa América, que está representando o quê mesmo? América, né? Então a gente tem aqui todas as influências indígenas, incas, astecas, os diferentes povos que estiveram aqui no nosso território, que ainda estão, são aspectos da cultura. Aqui a gente falou da alimentação, né? Que ela é importante também, um importante traço cultural de um povo, as formas de comer, comer com a mão, comer com garfo. Isso, gente, é traço cultural, tá certo? A forma de se vestir, olha aqui, ó, um povo, aqui é uma mulher indígena do Peru, né? É comum que lá no Peru as pessoas se vistam com uma roupa bem colorida, né? Eles adoram esse traçado, né? Esse colorido dos tecidos.
E eles também, como lá é uma região fria, eles usam bastante roupa, muita roupa, uma em cima da outra, e geralmente elas estão sempre de chapéu. Por quê? Porque apesar do frio, o sol é intenso. Olha que loucura! O sol de lá, gente, queima mesmo. Então as pessoas, as mulheres, os homens, sempre têm que estar usando o seu chapéu, né? E também aqui, ó, bandeira Ipiala. É uma bandeira típica dos povos andinos, os povos da América do Sul, aqui do Peru, Bolívia, Chile, Argentina, que significa a diversidade dos povos originários, tá? Essas cores aí, talvez vocês até pensem que são outra coisa, mas não. Tem a ver com a diversidade dos povos, tá certo? E aí, gente, o significado da cultura. A gente só agora vai entender aqui, para nós finalizarmos a nossa aula, que a cultura é parte do que somos. Vocês viram aí, alimentação, costume, crenças, né? E ela é tão importante para a nossa convivência, porque ela também nos ajuda na comunicação em sociedade. A gente, quando tem uma cultura em comum, a gente consegue compartilhar rapidamente das coisas, das danças, das vivências, da língua, né? Muito bem. E o significado da cultura? A cultura, ela é uma área de estudo das ciências sociais, tá, pessoal? E aí, só para vocês terem uma ideia de como é vasto estudar cultura, que só dentro da área de ciências sociais nós temos 167 conceitos diferentes para o termo cultura. Olha só. E toda relação humana, pessoal, ela é resultado de uma cultura específica. Seja ela uma cultura elitizada ou uma cultura popular. Mais na frente nós vamos entender, galera, o que é cultura popular e cultura da elite, tá? A gente finaliza aqui, ó. A cultura, ela tem um impacto na sociedade, certo? Um impacto muito grande. As normas e os valores que nós temos, elas também vão mudando. E dessa forma, pessoal, a própria cultura também vai sendo modificada. Hoje, por exemplo, a gente pode identificar que a nossa cultura, ela está muito globalizada. Está relacionada diretamente com o termo tecnologia. Não podemos ignorar, pessoal, a tecnologia do avanço de várias culturas. Essa cultura tecnológica, ela veio para ficar. Não tem como mudar. E aí, outros povos, diversos povos, inclusive povos tradicionais, têm feito uso dessa cultura de uma maneira que ela vai ajudando a disseminar valores de outras culturas. Então, você pode estar aqui em Porto Velho, você pode estar em outro estado do Brasil e ter contato com outras culturas a partir da internet. Por exemplo, eu gosto muito, eu particularmente falando, tá? Eu gosto muito da cultura andina, cultura dos povos incas ali, sabe? Ali do Peru, Bolívia, Chile. Então, eu tento sempre estar acessando sites, portais que me trazem um pouco da cultura andina, a questão da música, a questão da língua, a história deles. Então, mesmo eu morando aqui em Porto Velho, eu consigo acessar um pouco da cultura que não é a minha, do outro, né? Então, você às vezes pode, eu gosto muito da cultura asiática, eu adoro aquelas animes, eu gosto, eu curto os personagens, curto a língua, né? Tenho vários alunos que gostam muito de animes, de cultura asiática e tudo mais. E hoje eles podem acessar essa cultura sem necessariamente ir para a Ásia, para o Japão, para a China, enfim, né? Então eles conseguem acessar a cultura do lugar onde eles estão. Essa é uma facilidade da tecnologia, não é mesmo? Então, a partir disso, vocês conseguem ter acesso a essas culturas, beleza? Então, pessoal, essas são as nossas referências da nossa aula de hoje, tá? Estão aí no quadro. E a gente, na próxima aula, continua esse bate-papo sobre cultura, trazendo mais informações para vocês, tá bom? Então, fiquem aí ligados na nossa aula, porque ela continua. Até mais!